Assim viveu, e morreu assassinado, Robert Kennedy. Bob Kennedy foi baleado durante as celebrações de sua vitória nas primárias democratas na Califórnia em 5 de junho de 1968. O funeral de Robert F. Kennedy foi realizado em Nova York depois de um velório de 2 dias na Catedral de São Patrício. Robert nasceu em 20 de novembro de 1925 em Brooklyn, Massachusetts, e morreu em 6 de junho de 1968 em Los Angeles, aos 42 anos. Lee Radziwiłł, Jack Kennedy e o reverendo Ralph Abernathy observam o ataúde de Robert Kennedy na Catedral de São Patrício em 8 de junho de 1968. O senador Robert Kennedy vai ao chão em um corredor do Hotel Ambassador depois de receber vários disparos, em 5 de junho de 1968. Um dia depois morreu no Good Samaritan Hospital. Robert F. Kennedy estava fazendo campanha para ser o candidato democrata para as eleições presidenciais. Seu assassinato ocorreu 5 anos após o de seu irmão JFK. Em 5 de junho de 1968, Robert F. Kennedy ganhou as primárias e converteu-se no candidato dos democratas. À noite, depois da contagem dos votos, ele fez breve discurso aos seus correligionários no Hotel Ambassador de Los Angeles, na imagem. Pouco depois, foi baleado. O autor dos disparos foi o palestino de nacionalidade jordaniana Shiran Bishara. Como no caso de JFK, a morte de Bob desencadeou uma série de teorias sobre uma suposta conspiração. Uma delas diz que se realizaram 13 disparos, com base nas gravações de áudio, mas a pistola de Bishara só tinha capacidade para 8 balas. Por isso diziam que houve um segundo atirador. Robert Kennedy recebeu 4 tiros. Ninguém mais morreu no ataque, mas outras 5 pessoas ficaram feridas. 4 dias após o crime, a polícia obteve uma confissão de culpa de Cira. Pouco depois ele voltou atrás. Nesta imagem, RFK saúda uma multidão durante um ato eleitoral na Filadélfia em 2 de abril de 1968, imagem sem data de Robert Kennedy em um ato eleitoral durante a campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. A corrida de Robert Kennedy pela candidatura democrata arrancou em 19 de março de 1968. Ele afirmou que iria disputar as primárias. Na imagem, no Capitólio, a figura de Robert F. Kennedy ia adquirindo relevância à medida em que avançava a campanha. Além de fazer parte de uma família icônica nos Estados Unidos e de ser senador por Nova York, ele exerceu o cargo de promotor-geral entre 1961 e 1963. Na imagem, em seu escritório no Departamento de Justiça. Depois da morte de JFK, Robert quis a indicação para ser vice-presidente no governo de Johnson. Mas Johnson disse que não contava com ele. RFK abandonou o gabinete do presidente e iniciou a campanha para o Senado como representante por Nova York. Foi eleito em novembro de 1964. Na imagem, Fidel Castro conversa com Robert Kennedy, primeiro pela direita, e Michael Kennedy, segundo, durante uma reunião em Havana. No começo Kennedy negou que iria disputar a candidatura democrata às eleições presidenciais de 1968, enfrentando o também democrata e presidente Johnson. Mas Kennedy anunciou sua candidatura em 16 de março. 2 semanas depois, Johnson declarou em uma aparição televisionada que não se iria disputar a reeleição. Na imagem, o senador Robert F. Kennedy saúda seus seguidores durante encontro em Detroit, em 15 de maio de 1968. Nesta imagem sem data de 1968, Robert Kennedy apoia uma greve de coletores de uva junto ao líder do movimento César Chávez. O senador Robert F. Kennedy repousa sobre um assento durante viagem de avião em novembro de 1966. Durante os 3 anos e meio que exerceu o mandato de senador ele também visitou a África do Sul, onde o apartheid vivia seu auge. Lá ele falou de política internacional e questionou a guerra do Vietnã. Rose Kennedy, Samuel Belkin, presidente da Universidade Yeshiva, e o senador Robert Kennedy jogam terra na inauguração das obras de um centro de cuidados neurológicos em Nova York, em 2 de maio de 1966. Robert Kennedy, retratado em seu escritório no Departamento de Justiça em Washington, em 1964. Nesse ano ele deixou de exercer o cargo de promotor-geral dos Estados Unidos para o qual havia sido nomeado 3 anos antes por seu irmão, o presidente JFK. Robert F. Kennedy, ex-enviado especial do presidente Johnson,
conversa com o primeiro-ministro japonês Hayato Ikeda em Tóquio, em 22 de janeiro de 1964. Jacqueline Kennedy e Robert Kennedy, respectivamente viúva e irmão de John F. Kennedy, assassinado em Dallas e enterrado em Arlington em 25 de novembro de 1963. Um chefe da tribo dos Sioux nomeia Robert Kennedy como membro honorário, em 1º de setembro de 1963. Robert Kennedy, durante uma sessão no Senado, em 18 de julho de 1963, imagem sem data do promotor-geral dos Estados Unidos, Robert Kennedy, e sua esposa, junto ao Papa João XXIII, durante a visita que fizeram ao Vaticano. Robert F. Kennedy prepara ao lado de Jerry Bruno a campanha para as eleições primárias do Partido Democrata, em 1º de março de 1963 em Wisconsin. Da esquerda para a direita, Edward Kennedy, seu irmão, Robert, e o chanceler alemão Konrad Adenauer durante uma entrevista na residência de Adenauer em fevereiro de 1962. John F. Kennedy conversa com seu irmão Robert no Salão Oval da Casa Branca, em 1º de abril de 1962. O presidente John F. Kennedy conversa com seu irmão Robert e o diretor do FBI Edgar Hoover na Casa Branca, em 28 de fevereiro de 1961. Robert Kennedy posa para uma fotografia junto com sua esposa Ethel e seus filhos em Quarry Hill, em 1º de abril de 1957.